Sicoob Credicopa, mais que um banco, a nossa cooperativa de crédito. Olá, muito boa noite para você. Com a explosão de casos da Covid-19, Patos de Minas confirma 256 novos infectados pela doença. Transmissão do vírus cresce e provoca aumento nas internações hospitalares. Famílias desabrigadas pelas chuvas no bairro São José Operário reclamam da falta de assistência e pedem ajuda. Em meio ao caos provocado pelas inundações, os atos de solidariedade dos que ajudam os desabrigados. Patos de Minas tem estado de emergência reconhecido pelo governador Romeu Zema. Minas Gerais suspende a exigência do ZRLV 2021 até o mês de junho. Em cenário de pandemia com nova variante, o que esperar da Covid-19 daqui para frente? Cheia do rio Abaeté danifica acesso entre Patos de Minas e Tiros. O RT cancela jogo amistoso após constatação de surto de Covid entre jogadores do Unai. Com novos indícios de risco, prédio do TRT volta a ser interditado em Patos de Minas. Tem ainda a análise da notícia e muito mais informações a partir de agora no NTV News. A enchente do Rio Paranaíba surpreendeu moradores de vários bairros em Patos de Minas. Na noite de segunda-feira, quando a água começou a invadir as casas, muitos voluntários se mobilizaram para ajudar o próximo e teve quem só parou quando fundiu o motor do caminhão. A dona Eleusa foi uma das moradoras do Jardim Paulistano que foi surpreendida com a enchente do Rio Paranaíba em Patos de Minas. Ela ainda tenta recuperar alguns pertences da casa tomada pela água, mas muita coisa vai para o lixo. Tá tudo lá perdido dentro d'água, cama novinha, que não teve jeito de tirar, tá tudo lá, pode jogar fora. Nós salvou mesmo as roupas e a geladeira, o tanquinho, a máquina, essas coisas mesmo aí, ó. Agora que nós tá buscando aí, ó. As coisas estavam mais altas, a água até não pegou, né? Aí nós tá salvando ainda, porque se nós não buscar, eles vão e roubam. A enchente mobilizou um mutirão de ajuda ao próximo. A casa do Luiz é uma das que foi invadida pela água no bairro São José Operário. Ele teve que se mudar às pressas para a residência do irmão, mas também socorreu os vizinhos. Muitas famílias, eu já ajudei bastante aqui, muita gente aqui eu ajudei a mudar aqui. Tá difícil, eu mesmo tive que relocar, sair de casa. No Santa Terezinha, os moradores também se mobilizaram para ajudar quem teve a casa invadida. 4 famílias nós conseguimos ajudar, né? Tirar as coisas que já estavam molhadas já. Eu, meu irmão e os amigos nós conseguimos tirar. Tudo com carro particular, só vocês mesmos? Como é que foi? Na mão, no braço. E essas famílias tinham para onde ir? O que elas contaram? Nós colocou na casa dos parentes deles aí em cima no alto. Nessa hora pedindo ajuda para quem puder. Quem poderia ajudar, nós não chamaram nós não, mas nós vimos a moça chorando lá e eu digo, vamos ajudar. No Jardim Paulistano, o Vitor não conseguiu retirar o maquinário pesado da madeireira e foi um salva-vidas para muitos. Só parou quando o caminhão fundiu o motor. Minhas máquinas pesadas, madeira eu não dou conta de tirar sozinho. Vamos ajudar quem precisa. Peguei o caminhão e nós foi tirando. Mas subiu muito rápido a água, foi subindo muito rápido. E eles querendo ligar para a prefeitura, mudança, não tinha como, porque era 11h30, meia-noite. De noite tudo é mais difícil, né? A costureira foi uma das pessoas ajudadas pelo Vitor. Foi na correria, né? Ele pegava uma família, vinha pro no barracão, voltava, pegava outra, sabe? E aí foi a noite inteira ele fazendo isso aí, até carregando nós aí, o povo aí, ajudando daqui de baixo, lá de cima. Aí até o caminhãozinho dele até fundiu o motor, sabe? Ajuda as pessoas, não precisa saber quem, sabe? Fazendo de coração, eu deixei a água entrar dentro dos meus negócios, que eu sabia que não tinha jeito de tirar, para me ajudar o próximo. É assim que funciona, ajudando um ao outro que o mundo vai melhorando. Sem dúvida alguma, né? É essa empatia, esse desprendimento pelo próximo, para poder ajudar o próximo, é que faz com que a gente possa acreditar e crer que
temos um mundo melhor aí pela frente. Agora a gente mostra os apelos de mãe e filha em busca de ajuda, além das diversas dificuldades para pagar as contas que se acumulam. O telhado da casa onde elas residem está danificado, o que aumenta aí a preocupação com o período de chuvas. A dona Rosa reside com a filha, Gabriela, em uma casa no bairro Jardim Esperança. O dinheiro para arcar com as despesas vem da pensão que recebe do ex-marido. Mas não é suficiente. Há contas atrasadas, medicamentos caros para comprar, tanto para a filha quanto para a mulher, além das despesas com alimentação e higiene. O que intensifica a situação das duas é o estado em que a casa se encontra. Há infiltrações pelas paredes, goteiras nos quartos e a estrutura causa preocupação. Hoje é muita goteira e a gente não pode estar reformando nem estar podando essa árvore que a gente tem aqui embaixo dela. Por não ser a casa própria, não poder ter recursos também. As camas moia na dela está goteirando, está no meio, né? Aqui também está goteirando da minha cabeça. E a parede aqui está quem cair também. É molhado e mofo e tudo. Além das queixas por conta das infiltrações e da estrutura danificada da casa, a mulher conta que até as roupas estão com mofo, pois ou estão molhadas pela lavagem ou pelas goteiras que caem nas peças. Difícil demais, molhou tudo, minhas roupas estão tudo úmidas, tá com mau cheiro, né? Aí tem que pôr no sol, a roupa limpinha tem que pôr no sol, tem que lavar tudo de novo. Aí começou o sol hoje, peguei firme. A chuva veio e molhou de novo. Gabriela é técnica agropecuária, mas não consegue trabalhar devido aos problemas de saúde. Desempregada, ela mal consegue ajudar a mãe com os problemas de casa. O sonho dela é poder dar uma condição melhor para a mãe, mas acredita estar longe de poder fazê-lo. Se eu pudesse, eu daria uma casa para minha mãe, mas eu não tenho dinheiro, não tenho a condição de trabalhar. Claro que eu não vou fazer algo errado para ter isso. Sem saber mais a quem recorrer, elas pedem ajuda para mudar de casa com os móveis, pelo menos até que o proprietário faça os reparos. Quem puder ajudá-las pode ir até a residência que fica na Rua das Caraíbas, número 95, bairro Jardim Esperança. Daqui a pouco aqui no News, Patos de Minas tem estado de emergência reconhecido pelo governador Romeu Zema. Minas Gerais suspende a exigência do CRLV 2021 até junho. Em novo cenário de pandemia com nova variante, o que esperar da Covid daqui para frente? O governo de Minas reconheceu nesta quinta-feira o estado de emergência de vários municípios, entre eles Patos de Minas, devido à enchente do Rio Paranaíba. Já são mais de 370 municípios mineiros nesta situação devido às intensas chuvas das últimas semanas. O decreto foi assinado na quarta e publicado no Diário Oficial do Estado nesta quinta-feira. A situação de emergência valerá por 180 dias e pode ser prorrogada em caso de necessidade. Com a decisão, os municípios podem ter acesso a recursos de forma facilitada, fazer compras emergenciais sem licitação e ultrapassar as metas fiscais previstas para custear ações de combate à crise. Minas Gerais suspendeu a exigência do certificado de registro e licenciamento de veículo referente ao ano de 2021. A decisão, publicada no Diário Oficial do Estado nesta sexta-feira, se deve aos efeitos socioeconômicos decorrentes da pandemia que foram agravados nos últimos dias com as fortes chuvas que atingem o Estado. Com a medida, o documento que estava sendo exigido nas fiscalizações de trânsito desde 1º de janeiro de 2022 passará a ser obrigatório a partir de 1º de junho. Para fins de fiscalização, o CRLV referente ao ano de 2019 volta a ser exigido para comprovar a regularidade do veículo em circulação. A exigência do CRLV 2022 será definida pelo Detran e as datas serão divulgadas no segundo semestre. Em caso de dúvidas sobre a regularidade do CRLV, o proprietário do veículo poderá acessar o site www.detran.mg.gov.br. Com o surgimento da variante Ômicron, o avanço da vacinação ainda impede um grande aumento de internações e óbitos no país. E a expectativa é de que 2022 seja um ano de união de forças para superar de vez o coronavírus.
2022 nem bem começou e os pesquisadores que enfrentam a Covid já colocaram 3 grandes desafios para vencer a pandemia: entender as novas variantes, ampliar o público imunizado e combater fake news. Nós não trabalhamos com previsões de médio e longo prazo, exatamente por conta da pandemia ser caracterizada por um cenário de incertezas. Cada nova variante que surge, a gente tem que compreender se ela é mais ou menos transmissível, se ela pode evoluir para quadros críticos, não é, de forma mais acentuada ou não, se esses novos vírus escapam ou não à vacina, né? Então, são questões que vão estar colocadas até que a gente tenha a pandemia totalmente sob controle. E nós não temos a pandemia totalmente sob controle. Superar a pandemia é um desafio de todos. E por mais que as políticas sejam definidas pelas autoridades, a população precisa fazer sua parte. Tomar a vacina na hora certa e respeitar os protocolos sanitários são nossas armas contra o coronavírus. Sabe aquele ditado que diz que de graça até injeção na testa? Pois é, andando pelas ruas de Belo Horizonte, podemos perceber que a aceitação dos imunizantes contra a Covid é quase unânime. E se precisar, a maioria está disponível para receber mais doses. Se precisar tomar a 4ª, você toma também? Tomo também. Ainda mais que do SUS é de graça, né? Acho que quem tiver a possibilidade tem que tomar. Vou tomar a terceira eu já tomei. A 4ª, a 5ª, uma por ano, como a gripe. Eu sou fã de vacina. Vacina nunca é demais, né? No ano passado, Minas Gerais passou por vários momentos tensos. Começamos com a preocupação e medo causados pelo aumento de óbitos no primeiro semestre. O estado batia recordes de óbitos e casos confirmados diariamente. Ao longo do ano, os indicadores foram apresentando melhoras e vimos muitas atividades serem retomadas, desde a volta às aulas até a presença de torcedores em jogos de futebol. Com essa vacinação que está em pleno vapor aí, com certeza a gente vai estar vencendo essa pandemia aí, com certeza. À medida que nós fomos avançando, nós fomos conseguindo reduzir muito, né, as internações e óbitos. Só para você ter uma ideia, por exemplo, em maio, quando a gente tinha aproximadamente 10% da população vacinada, nós reduzimos de 3.000 óbitos como média diária para 2.000 óbitos. Né? Em julho, quando a gente tinha 20% da população vacinada, nós reduzimos a média diária para 1.000 óbitos. Nesse momento, a ansiedade para a retomada de uma vida pré-pandemia toma conta. Consiga usar sem máscara, né? Consiga abraçar os outros na rua e que seja um ano melhor, né? Que tenha cada vez menos índice de mortes, que a gente possa voltar à vida ao normal, né? Mas com o aumento de casos provocado pela variante Ômicron em todo o mundo, ainda não é hora de descuidar. E a vacinação, combinada com as medidas não farmacológicas, constitui as nossas principais armas, instrumentos para conter a pandemia. Esse conjunto de medidas, André, elas devem fazer parte do enfrentamento da pandemia, vacinas e medidas não farmacológicas, como também do período pós-pandemia, porque o risco, não é, do surgimento, né, de uma nova cepa de vírus estará presente o tempo inteiro, pelo menos enquanto o SARS-CoV-2 circular. Em instantes tem a previsão do tempo aqui no News para o fim de semana. Cheia do Rio Abaeté danifica acesso entre Patos de Minas e Tiros. O RT cancela jogo amistoso após constatação de surto de Covid entre jogadores do Unai. A URT foi obrigada a cancelar o jogo amistoso que estava agendado para este sábado no estádio Zama Maciel devido a um surto de Covid entre os jogadores do Unai. Faltando menos de 2 semanas para o início do Campeonato Mineiro, a URT corre contra o tempo na preparação do elenco para a montagem da equipe principal, que disputará o estadual. No entanto, o segundo amistoso da temporada, que estava marcado para esse fim de semana, foi cancelado. Acontece que alguns jogadores do Unai Sport apresentaram positivo para a Covid. Então, alguns jogadores podem apresentar no decorrer dos dias, né? Demora um certo tempo até dar positivo no exame. Então, a gente achou prudente, né, não realizar esse amistoso agora para preservar a equipe. Porque se um jogador da URT se contamina com Covid agora, pode alastrar e a gente está próximo já de estrear contra o Cruzeiro e isso pode nos trazer um prejuízo muito grande. Apesar de não poder realizar a partida que ajudaria nesta fase de preparação, dirigentes e jogadores avaliam as perdas sem o confronto amistoso.
mas acreditam que o grupo está no caminho certo para os desafios que irão enfrentar no Mineiro. É sempre bom fazer amistoso para trabalhar, para chegar com ritmo de jogo, mas vamos trabalhar forte do mesmo jeito, apesar de não ter o amistoso, vamos trabalhar aí com o professor, ver o que ele vai passar para a gente para melhorar para o dia do jogo. A gente é um grupo de profissionais, né? A gente sabe das nossas responsabilidades, eu tenho certeza que o professor vai fazer um trabalho muito bom para a gente também, do mesmo nível que seria o próprio amistoso. Para o diretor de futebol, o cancelamento da partida acaba sendo uma perda considerável no cronograma da comissão técnica. Não deixa de prejudicar, porque o amistoso é sempre muito importante, principalmente para o treinador observar os jogadores em situação de jogo, valendo, né, como foi o caso contra o Brasiliense, foi muito produtivo. Então não deixa de prejudicar, mas o prejuízo pode ser maior se nós arriscássemos a manter esse amistoso. Com o pouco tempo que resta antes do início da competição, o clube ainda não divulgou se conseguirá agendar um novo amistoso antes da estreia no dia 26. Queria, poder participar desse amistoso, mas infelizmente não vai ter, então o campeonato também já está próximo, trabalhar para a estreia do campeonato. A gente tem certeza que essa equipe vai muito longe, né? A gente tem uma meta no grupo que é a vaga da Copa do Brasil, e eu acho que isso é totalmente possível, né? Se a gente não conseguir algo mais ainda, né? Que seria ficar aí entre os 3 primeiros colocados do Mineiro esse ano. A gente faz um rápido intervalo aqui no NTV News. Já vamos mostrar para você. A gente fala da previsão do tempo e já também a gente fala sobre os indícios de risco em prédio do TRT em Patos de Minas, que voltou a ser interditado. Com a explosão de casos da Covid-19, Patos de Minas confirma 256 novos casos pela doença. E transmissão do vírus cresce e provoca aumento nas internações hospitalares. Após dias de muita chuva, uma trégua nas instabilidades, né? Mas a gente vai mostrar agora uma situação que tem no rio Abaeté, né? A situação lá realmente... Nós já mostramos, inclusive, aqui que o rio Abaeté também ultrapassou pontes e alagou áreas em diversos trechos. Agora, com o volume menor da água, ficam os estragos. Depois de vários dias de cheia, as águas do rio Abaeté começam a baixar e voltar ao nível de normalidade. Mas já é possível perceber que a enchente deixou um rastro de muitos estragos. Neste trecho onde fica a ponte que divide os municípios de Patos de Minas e Tiros, um morador registrou com a câmera do celular a situação precária que resultou dos alagamentos. Do lado patense, mais especificamente na região do distrito de Bom Sucesso, é possível ver que o acesso está completamente interrompido. A enchente provocou erosão na estrada vicinal, que abriu uma imensa cratera nas proximidades e entrada da ponte. Se por um lado a situação é de alívio pela vazão do rio Abaeté ter diminuído, do outro fica a desolação diante do importante acesso interditado. O prédio do Tribunal de Justiça do Trabalho em Patos de Minas foi novamente interditado devido aos danos provocados pelas chuvas. Até o trânsito dos veículos nas proximidades da edificação está sendo realizado em apenas meia pista. A equipe de reportagem da NTV presenciou em março de 2020 a primeira interdição do prédio do Fórum da Justiça do Trabalho. Pisos e paredes apresentavam rachaduras e riscos para os funcionários do local. A época chuvosa passou e o prédio voltou a funcionar até abril de 2021, quando foi novamente interditado pelo mesmo motivo: danos causados pela chuva. Hoje eu estou aqui no prédio do Fórum da Justiça do Trabalho e a situação é decadente, porque as paredes estão deterioradas, o lugar corre o risco de desmoronamento a qualquer instante e essa situação acontece desde 2020. O ano passado, em abril de 2021, a Defesa Civil veio, interditou o local, só que o próprio prédio emitiu um documento alegando que não existiam riscos, né? Que o fato de o lugar estar assim não trazia riscos nem para os funcionários, nem tampouco para a via, né? Que já chegou a ser interditada também devido aos deslizamentos de terra que acontecem no lugar.
Só que todo ano é a mesma coisa. Vem a época de chuva, as paredes começam a cair e até o momento a Defesa Civil não veio fazer nenhuma vistoria. No entanto, esta já foi solicitada pelo próprio prédio da Justiça do Trabalho. Existem rachaduras nos pisos, o lugar está de fato intransitável e é um lugar assim bem pertinho da prefeitura. A via já chegou a ser interditada em outras circunstâncias, mas essa é a situação que a gente vê aqui. Em resposta, a Defesa Civil alegou que uma vistoria já foi solicitada e que ocorrerá nos próximos dias. Até o momento, não há nenhuma interdição, somente fita azebrada indicando que o muro do local desabou. É hora da análise da notícia, comigo a jornalista Ludmila Bahia, nesta sexta-feira. Ludmila, boa noite para você. Nós temos aí uma situação que já tinha um agravamento, né? Já teve em outras situações de períodos chuvosos, já teve ali uma interdição, o terreno cedendo, o próprio prédio passando por dificuldades. E agora, com esse período intensificado de chuva, né, a gente teve aí novamente problemas com relação ao Tribunal do Trabalho em Patos de Minas. Boa noite, Odair. Boa noite a todos que acompanham o NTV News. A análise da notícia chegando para você também com essa informação da estrutura, né, do prédio ali da Justiça. Odair, é uma questão óbvia. Se não há nenhum tipo de intervenção, se não há nenhum tipo de recuperação e as chuvas, e desta vez em 2022 vieram de forma muito intensa, é claro que vai acontecer problemas maiores e com certeza agora vai ter um dispêndio financeiro muito maior para recuperar aquela estrutura. Se antes as intervenções eram menores, mas a gente sabe que ia demandar um esforço grande, um aporte financeiro importante para recuperar todo aquele imóvel, agora com certeza vai ser muito maior. E fato daí que não é uma estrutura que vai estar ali na linha de prioridade do governo para essa recuperação imediata. Se a gente não teve nenhuma intervenção ao longo dos anos, né, desde 2020 que a gente vem acompanhando esse processo, não teve nenhuma intervenção maior há 2 anos, agora então tem muito mais urgências para os gestores socorrerem. E aí tem outra questão também ali, né, Ludmila, que é a via. A rua, inclusive a rua que dá acesso à prefeitura, ela está comprometida. E desde antes já tinha várias rachaduras e agora com essa chuva piorou, mas é uma outra situação também que se tem ali provocado pelo mesmo problema, pela mesma situação que é de uma retirada de terra ali nas proximidades e que causou fez com que esse terreno cedesse e provocasse todo esse problema, ou seja, a gente tem aí gastos inúmeros para um período de chuvoso que veio e a gente espera que as prioridades, como você disse, essa não é uma prioridade para o governo, um prédio como esse, mas as vias, elas precisam ser prioritárias, até porque a gente tem toda uma população que depende daquela área ali, além de toda a circulação de ônibus, né, empresas que dependem daquele espaço ali. E a gente fica imaginando já desde agora como é que tudo isso vai ser equalizado dentro de um orçamento para esse pós-período chuvoso, né? É aquela situação, os problemas antigos, eles se agravam, novos surgem. O governo anunciou aí cerca de R$500 milhão para poder socorrer as cidades atingidas, castigadas pelo temporal, e certamente Patos de Minas vai receber uma quantia desse bolo para essas intervenções urgentes e imediatas. A gente até falava no NTV News ontem, durante a visita aqui do vice-governador de Minas Gerais, o Paulo Brant, que ele veio ver de perto a situação, anunciou que o governo do estado estava disposto a ajudar financeiramente a região atingida, com todos os problemas que a gente sabe que estamos colecionando aí, dimensionando agora por conta das enchentes, por conta das chuvas severas, mas a gente até falava que seria necessário esse aporte de imediato, porque algumas medidas não dá para esperar que os gestores façam esse levantamento total para apontar e apresentar o Estado. Então, os problemas já estão batendo a porta, não precisa o nível baixar para que algumas intervenções sejam feitas imediatamente.
E algumas delas são as próprias intervenções para recuperação das vias, das estradas, tem que ser algo para ontem, porque é uma rotina inteira que é atrapalhada da população, fora que a própria economia também é prejudicada. A gente vai ver daqui a pouquinho falar sobre isso também, com a própria interdição da MGC 354, da LMG 743, que liga Carmo a Quintinos, Presidente a Patos de Minas completamente interditada, a rodovia. E a gente vai mostrar ali situações de motoristas reclamando daquele fato, e não é para menos, mas não adianta esperar pelo menos grandes intervenções, medidas e soluções em breve, mas o poder público precisa agilizar e apresentar soluções, pelo menos de cá, é o que a gente espera. Muito bem. Ludmila, antes da gente seguir com a análise da notícia, a gente ficou devendo a previsão do tempo, né? Tivemos um pequeno atraso, mas nós vamos mostrar agora como é que fica o tempo para o fim de semana em Patos de Minas e municípios vizinhos. Previsão do tempo. Não há previsão de chuvas para o Alto Paranaíba e Noroeste Mineiro no fim de semana. A tendência é de tempo com poucas nuvens e elevação nas temperaturas. Em Patos de Minas, a previsão é de mínima de 17 e máxima de 30 graus para o sábado. E no domingo, a variação prevista é de 19 a 30 graus. Em São Gotardo, a máxima deve chegar aos 29 graus no sábado. E no domingo, as temperaturas variam de 19 a 28 graus. Em Coromandel, mínima de 17 e máxima de 30 graus no sábado. E no domingo, a máxima prevista é de 31 graus. Em Arapuá, as temperaturas oscilam entre 17 a 29 graus no sábado e no domingo variam entre 20 e 28 graus. E em Lagoa Grande, a previsão é de mínima de 20 e máxima de 30 graus para o sábado e no domingo os termômetros devem registrar máxima de 31 graus. Agora a gente confere a atualização dos dados da Covid-19 em Patos de Minas, né? Foram mais 256 novos casos da Covid-19, foram confirmados aí nesse novo boletim epidemiológico, está na sua tela, no comparativo com o informe publicado ontem pela Prefeitura. De acordo com o município, foram 9 registros positivos nesta sexta, 73 casos na quinta, mais 167 na quarta-feira e outros 7 positivos em datas anteriores. Não houve confirmação de óbitos, mas houve um significativo aumento na ocupação de leitos clínicos. Aí você percebe, a quantidade de casos ativos ou doentes que se recuperam em casa diminuiu. Ontem eram 1.501 e hoje são 975. No entanto, as internações aumentaram. São 15 patenses internados, sendo que 2 dos pacientes estão em leitos de UTI. Vamos avaliar também os dados aí de internações com esses números que consideram aí também os atendimentos a pacientes que residem em outros municípios, mas que estão recebendo os tratamentos nas redes de saúde pública e privada de Patos de Minas. A gente pode perceber aí, Ludmila, um aumento considerável no número de ocupações de leitos, né? No boletim de ontem, o percentual em leitos clínicos estava em 25,71%, hoje subiu para 45,71%. Já os leitos de UTI permanecem com baixa na ocupação, indicando pouco mais de 4%, né? Esse era o temor do governo, que houvesse uma demanda expressiva para internações em leitos clínicos. Algumas cidades de Minas Gerais já em alerta vermelho para essa condição de ocupação hospitalar. Patos de Minas, aí numa escalada de aumento no percentual de pessoas internadas em leitos de enfermaria, e a gente sabe, como a gente tem uma maioria do público-alvo vacinada, a expectativa é que esses casos não se agravem por conta do que a gente tem visto do comportamento da Omicron, que é a prevalente, certamente. A tendência é que essas pessoas não piorem ou não necessitem de leito de terapia intensiva. Entretanto, pode haver um colapso aí em leitos clínicos, alertava essa semana o secretário de Estado da Saúde de Minas Gerais, o Fábio Baquerete. Por isso, essa necessidade de testagem, de afastamento dessas pessoas que estão infectadas pela Covid-19, para que elas fiquem de fato em isolamento por conta do potencial de multiplicação, de infecção, que é essa variante. Então, a gente vê ali um percentual que estava confortável há 2 dias, ontem, hoje já aí próximo dos 50%,
na rede privada, ultrapassou os 50% na rede pública. E olha que a gente teve diminuição de casos ativos. Em Patos de Minas, movimentação normal, nenhuma regra foi imposta ou nenhuma recomendação a mais foi gerada pela Prefeitura de Patos de Minas. E a gente sabe que há muitos eventos programados no município e a gente acompanha com temor tudo isso por conta até do que próprio falou o gestor de saúde, o secretário de saúde de Minas Gerais, com essa previsão da explosão de casos de 2 a 3 semanas. E a situação ela é realmente preocupante porque Patos de Minas, a prefeitura montou um novo ponto de atendimentos a essas pessoas com a Covid-19, suspeitos da Covid e também detectados, no bairro Lagoa Grande, e a princípio seria para atendimento de segunda a sexta-feira. Aí, devido à demanda que está tão grande, já foi comunicado hoje que o atendimento vai ser todos os dias da semana, porque realmente muita gente aí testando positivo para a Covid. Daqui a pouco, Ludmila, nós vamos mostrar as condições da MGC 354, que continua com 2 trechos interditados e causando transtornos para quem depende dessa rodovia. Vamos mostrar também que as famílias desabrigadas pelas chuvas no bairro São José Operário estão reclamando da falta de assistência e pedem ajuda. Os estragos provocados pelas chuvas são muitos e alguns devem ser sentidos por muito tempo ainda, né? A MGC 354 foi duramente atingida, a via está interditada e, por enquanto, não foi criado desvio. Quem insistir em furar o bloqueio e for flagrado pela polícia comete infração gravíssima. Na BR-365, os motoristas devem redobrar a atenção com a quantidade de buracos. Com relação ao trânsito de veículos, terceiro, há alguma interdição, há algum trecho com problema? Qual que é a atenção que o motorista deve ter? Então, Ludmila, a BR-365 hoje está tranquila, está toda liberada, tá? Quem sai de Montes Claros e vai até Uberlândia durante todo o trecho consegue ir sem nenhuma retenção em razão de água na pista, terra na pista. O que a gente pede aos motoristas é muita paciência. Haja paciência também na MGC 354. Por aqui, o problema é bem maior. Esse é um dos trechos que cedeu aqui na MGC 354. Asfalto completamente destruído. Próximo aqui, muitas rachaduras no chão. Ao longo da ligação Presidente Olegário Patos de Minas, há também encostas que ameaçam deslizar. Por isso, trânsito impedido. Próximo ao posto da Polícia Militar Rodoviária, a placa avisa da interdição. Cones e manilhas também foram colocadas na pista para alertar os motoristas. Mesmo assim, tem gente que não viu e depois de rodar quase 20 quilômetros é obrigado a retornar. O caso do Alexandre, que saiu de São Paulo rumo a Macapá. O que aconteceu? Chegou aqui e não sabia da interdição, não? Não sabia de nada, eu vinha até aqui, senão eu não viria até aqui. Eu tenho que voltar tudo de novo, por causa de uma placa. Hein? O Maurício tentou passar pelo trecho interditado para levar ração para o gado, mas foi surpreendido. Sabia da interdição, mas não sabia que era proibido passar de moto. Tem um lugarzinho que dava para passar de moto, mas não sabia que era proibido, né? A Polícia Militar Rodoviária segue acompanhando e orientando os motoristas para não trafegarem nesse trecho perigoso entre Patos de Minas e Presidente Olegário. Pelo menos 2 trechos aqui, o asfalto cedeu, crateras se abriram. Tenente Maxson, há motoristas insistindo em passar mesmo com essas condições da via? Infelizmente tem sim. Você se expressou muito bem ao falar trecho perigoso. A via ela foi bloqueada totalmente, justamente visando a segurança do usuário da via. A gente analisou juntamente com o engenheiro do DR, viu que essa via ela gera risco para o usuário, ela não dá nenhuma condição de segurança para trafegar aqui. No entanto, algumas pessoas insistem em romper o bloqueio viário demarcado pelo DR com manilhas. Eles tiram a manilha, que é muito pesada, e insistem em chegar até aqui próximo ao local onde ocorreu esse desmoronamento aqui. São 2 trechos, conforme você explicou aí. É um aqui embaixo e outro lá em cima. E as pessoas, muitas vezes curiosas, chegam perto, isso corre um risco enorme
desse local ceder mais e acontecer algo pior, a pessoa ter a sua integridade física violada por uma curiosidade ou por um risco desnecessário, né? Bom, e aquele motorista que insistir em passar é multado? É multado, ele sendo flagrado, né, a Polícia Militar Rodoviária flagrando ou o DR obviamente que é o órgão responsável pela via, fará autuação e a autuação chegará para a pessoa, uma autuação de natureza grave. Nesse caso, soma 5 pontos na CNH e paga multa de R$ 195. Quem vem pelo asfalto, só se for de bicicleta mesmo, aqui na MGC 354. O senhor veio ver toda essa situação, sabia de todo esse estrago? Eu sabia, mas meu irmão mora em Patos e ele está nos carros de vir amanhã, então eu estou olhando para ver se tem possibilidade dele vir. Eu não sei se ele libera esse desvio. Por enquanto, nenhum desvio ainda foi criado. A alternativa é buscar a estrada antiga. Vai ser o jeito. Pois é, o certo é esse, né? É o que vai fazer o Maurício. Agora eu vou tentar passar pela estrada de terra, lá por cima, lá na antiga estrada de Patos P.O. Eu só dou conta de passar lá. Esse grupo fez diferente. E quem precisa transitar aqui pela MGC 354, dá um jeito. Essa travessia aqui, esse trecho interditado, muitas vezes é feito a pé, como fez o seu Getúlio aqui com a família e amigos. E daqui para frente? Agora o filho dele, do Solauro, vem encontrar com ele aqui, a gente faz essa travessia, né, de a pé, e eles encontram com ele e termina a caminhada em Patos. Você que é fazendeiro aqui na região, fica complicado fazer esse percurso, escoar a produção? Como é que é a rotina? Fica difícil, né? Porque tem que ficar fazendo essa travessia, é bem complicado. Foi uma surpresa, porque ainda não tinha acontecido isso aqui com nós, né? E essa caminhadinha cansa? Não cansa, não. Dá para enfrentar todo dia ela? Sim, dá. Haja disposição, viu, seu Alaor? Não há previsão de quando a MGC 354 será consertada. O jornalismo da NTV questionou o DER. O departamento informou que técnicos estão na região e estudam uma alternativa para criar um desvio. Por enquanto, só a antiga estrada de terra mesmo, que é praticamente a mesma distância que pelo asfalto, ou essa alternativa sugerida pelo DER. Segue pela BR-365, depois pela MG-188, passa por Coromandel, vai a Vazante para retornar à MGC 354. Mas, nesse trajeto, o motorista vai enfrentar 314 quilômetros. Para outros destinos, mais opção. O caminho alternativo para se chegar para Brasília, Paracatu, é seguir pela 365-040 ou então passando Coromandel, Vazante até Paracatu. Esse é o caminho que a gente está sugerindo no momento. Tem que ser uma necessidade muito grande para você fazer esse trajeto totalmente contrário, mais de 300 quilômetros para poder chegar, porque realmente tem que ser uma situação de emergência, de dificuldade, de precisão, porque é longe, né? Fica muito longe. Para quem quer ir pelo asfalto, por hora é a alternativa, porque a gente viu ali a via sem condições de tráfego alguma. E de fato, o Tenente Maxson explicou pra gente, eu tive durante toda a tarde, vim direto da rua aqui para a redação para participar do NTV News. O Tenente Maxson disse que a equipe da Polícia Militar Rodoviária está atenta aos infratores, mas esse posto, a 10ª região, é responsável por 1.500 quilômetros de malha viária. Então não dá para ficar ali o tempo todo vigiando o motorista que se arrisca a passar naquele trecho que é perigoso. A gente viu o que aconteceu lá na LMG 743, Quintinos, Carmo do Paranaíba, a ambulância em que a Luana dirigia ficou ali, salva por um trechinho que não desmoronou de vez. Então, risco grande, né? De fato, e é o que pode acontecer e é o temor das autoridades também nesse trecho da MGC 354. Esse trecho é próximo a Presidente Olegário, cerca de 5 quilômetros ali de Presidente Olegário. Então, a recomendação de fato, ou o motorista se arriscar na estrada de terra, o tempo firmou, então fica mais tranquilo para transitar
nesse tipo de estrada, se bem que a gente vai ter que fazer uma reportagem por lá até para falar das condições da via, ou faz essa volta toda aí, mais de 300 quilômetros, complicado. Pois é. Ludmila, como você disse, o tempo firmou nessa sexta-feira e aos poucos o nível do Rio Paranaíba vai recuando, né? As chuvas castigaram, além dos produtores rurais, muitos moradores de Patos de Minas. Famílias desabrigadas no bairro São José Operário reclamam da falta de assistência e estão pedindo ajuda. Aos poucos, o nível do Rio Paranaíba começa a baixar. Mas próximo à ponte sobre o Rio Paranaíba, na BR-365, só dá para ver a copa das árvores por enquanto. Na zona rural, o produtor calcula os prejuízos. Boa parte da lavoura do seu Jonas foi perdida. Prejuízo de cerca de R$100 mil. Onde a gente está vendo a água da enchente do Rio Paranaíba era a plantação de milho do seu Jonas. Muito já foi perdido. Já deu para dimensionar todo o prejuízo, seu Jonas? Olha, aí é por volta de 12 a 13 hectares. Em valores, aí é o que a gente gastou, por volta de R$100 mil. A gente não previa esse temporal aí, né? Mas é uma perca, né? Por Deus, vamos correr atrás de outra coisa, né? E agora, o senhor acha que o governo vai ajudar o produtor rural, o pequeno produtor rural, que teve prejuízo gigante também com essa enchente próximo aqui à região? Não, imagino que não, sabe? O produtor rural é muito esquecido nessa parte aí, né? Acho que não, nunca ouvi falar de ninguém ajudar uma perca dessa, não. Na cidade, muitos prejuízos também. Essa é a situação na Vila Rosa. As cenas ainda são tristes. Muitas casas completamente invadidas pela enchente. Os animais tentam adentrar os imóveis sem sucesso, assim como os moradores, que estão preparados com canoas para chegar até as residências. Essa é a situação aqui na rua Carmo do Paranaíba. Na rua 2, a gente vê o nível do Paranaíba baixando aos poucos, cerca ali de 2 metros, já baixou. No Santa Terezinha está assim, o mau cheiro é outro problema. Aqui na Rua Santana, no bairro Santa Terezinha, o seu José marcou até onde a água veio. Quase chegou aqui no bar do senhor, seu José? Quase chegou, minha filha, mas eu marquei lá, ele não subiu mais. Tá tudo bem, graças a Deus, né? Daí voltou, desobrigou muita gente aí, mas graças a Deus está tudo em paz, né? A vizinha mudou, tá tudo bem. Aos poucos começa a baixar e agora vem aquele mau cheiro terrível. Mau cheiro, porque o rio traz e o rio leva. E a caatinga fica, é claro, bem na verdade, né? Mas é a natureza, né? Fazer o quê? Rua Florianópolis, no São José Operário, essa é a realidade ainda. Por mais que o nível do Paranaíba comece a baixar lentamente, muitas casas ainda debaixo d'água. O silêncio agora reina por aqui. O seu Eurípides conversou com a gente quando teve que mudar às pressas essa semana, junto com toda a vizinhança por aqui, e agora acompanhando o nível baixando. Baixando, de ontem para cá ele baixou muito, baixou mais ou menos 1 metro, mais ou menos aqui. Agora a tendência de hoje para amanhã é baixar mais 1 metro, chegar lá beirando o campo, lá embaixo. Semana que vem, será que dá para voltar para casa? Devo que dá, eu espero que dá, porque aí já está baixando muito, né? Mas será que é seguro, seu Eurípides, voltar para casa? Não, ainda mais, a casa do seu Eurípides é aquela lá, vermelha, ó. Uma das últimas casas aqui dessa via. Será que fica seguro voltar para casa depois que teve a água tomada na residência? Não, eu vou esperar mais, eu vou esperar ele baixar lá no rio mesmo, lá embaixo, porque senão eu não volto não, porque eu tenho medo de botar chuva de novo. Porque agora já está lá em Goiás, essa enchente, ela pode vir para cá de novo, né? Pode voltar. Pois é, seu Eurípides, o senhor é um dos exemplos, né, de pessoas que ficaram desalojadas por conta da chuva. O seu Eurípides mudou com a família logo aqui para cima desta mesma via.
E o senhor tem recebido ajuda, as pessoas têm colaborado, as cestas básicas recolhidas pela prefeitura têm chegado às famílias que estão nessa situação? Não, ainda até agora, nesse momento, não veio nada não, nem aqui eles não veio. Perguntar se a gente está precisando de alguma coisa, nem nada. Falou nada não. Eles estavam indo muito lá no Freio Leopoldo, né? Dando almoço, comida para eles lá, lanche. Mas para nós aqui não veio não. E o senhor está precisando? A gente precisa, né? Que tem uns meninos, né? Tem 3 rapazinhos. Eles não trabalham também, todos desempregados. Aí ajuda nós, né? O senhor é pedreiro e a chuva agora que deu uma trégua. Também não tem trabalho. Não, por enquanto estou desempregado. Não tem local de trabalhar, não. Estou desempregado de tudo mesmo. Tem umas 3 semanas já que eu estou parado. Então fica o aviso. Quem puder ajudar e vir até essa região entregar os donativos, tem muitas famílias desabrigadas por aqui e que precisam desses donativos. É, precisa, porque eles estão nas casas aí, eles não sabem onde é que estão, né? Aí eles têm que vir cá procurando. O povo dessas ruas para cima aqui, ó, tá tudo desalojado, né? Ludmila, você me dizia que as famílias precisam principalmente de mantimentos, né? Água e produtos de higiene. Então vamos repetir o telefone do seu Eurípides, que é o 999-891-1113, né? E aí você esteve lá perto conferindo isso, tanto naquele dia, quando a água estava realmente chegando ali, subindo, num desespero imenso das pessoas, quanto agora nessa desolação que você viu lá, com esse silêncio que incomoda, né? Pois é, na terça-feira estava tudo tão agitado, estava um tumulto danado. Quando eu cheguei lá, aquela calmaria, diante ao caos, a gente até assusta. E olha que na terça-feira, quando eu fui lá, a água estava bem para baixo. Apesar do rio ter recuado nesta sexta-feira, ainda está muito alto o nível. Então a gente tem aí nessa reportagem que a gente acabou de mostrar, daí diversos problemas relatados. Primeiro, o produtor rural castigado pela enchente e desolado ao não ter nenhuma perspectiva de uma ajuda efetiva do governo, como, por exemplo, uma linha de crédito especial, uma redução de juros para que esse produtor possa, assim que a água for embora das áreas invadidas, plantar novamente. É o que o produtor rural está esperando e é claro que ele precisa e merece. O prejuízo foi enorme. Isso que dá ainda para calcular só olhando. Imagina quando for, de fato, caminhar por todo o terreno para ver as perdas mais que terá. Esse é um dos produtores, né? Esse é um. A gente mostrou ontem que 400 mil reais, né? Tem um produtor próximo aqui a Patos de Minas que perdeu 300 hectares entre soja e milho. Inclusive pivô, maquinário, bomba, ficou tudo debaixo d'água. Prejuízo enorme. Então o produtor rural ele precisa ter uma atenção especial. Os políticos precisam alertar as autoridades que estão lá em cima e que não estão vendo de perto essa situação, que é preciso ter esse socorro. Afinal de contas, a agropecuária foi quem segurou o PIB. Praticamente segurou gera o emprego, PIB. renda. Exato, brasileiro. Outro problema aí que começa é o mau cheiro. Ali no Santa Terezinha estava de fato insuportável, viu? No bar ali estava difícil ficar e os moradores muito incomodados. É um problema que vai se acentuar aí daqui para frente, com até a possibilidade aí de muitos insetos também. E aí a gente vê moradores pedindo ajuda, a gente vê aí que tem muita gente se mobilizando, muitos donativos já foram arrecadados, distribuídos, mas tem gente que ainda não recebeu nada. Muitas famílias ali no entorno, eu conversei com elas, nem visita receberam, conforme ali relatou o seu Eurípides, a gente colocou o telefone na tela. Vale a pena ajudar essas pessoas que de fato precisam e muito nesse momento. Que chegue, né, até essas pessoas, essa ajuda aí, essa movimentação da assistência social que o município precisa prestar. Ludmila, nossa análise termina por aqui. Amanhã tem mais NTV News. Obrigado por sua participação e por esses materiais especiais que você trouxe. A gente segue acompanhando com muito cuidado, com muita cautela, conhecendo os rostos, as histórias, mostrando toda essa dimensão da enchente
para todos que acompanham aqui o jornalismo da NTV, também do Pato Já e da nossa FM. Obrigada pela companhia, Odair, a todos vocês que estiveram conosco. E amanhã tem mais NTV News. Boa noite. A gente volta. Boa noite.